Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Pela Rádio Excelsior, AM 840, pela 106.1. Grande abraço àqueles que nos acompanham pelas ondas do rádio e também pelas redes sociais. Um grande abraço aos meus amigos que estão no estúdio. Igor Guimarães, Luiz Henrique, Livem Paula, o time de técnicos da nossa grande Rádio Excelsior da 106.1 FM, que fazem com que a gente possa conversar com a grande Salvador, dialogar com a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos começa primeiro com a corrida da arrecadação na pauta do Congresso Nacional, especialmente do Senado. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, passou o dia fazendo um grande esforço e deve ser votado alguma coisa ainda antes do fim do dia. Por exemplo, uma comissão do Senado aprovou a taxação de offshores, outra comissão também ofereceu uma posição acerca do projeto de lei que trata das apostas, e há um esforço enorme feito pelo líder Jacques Wagner para que se possa levar adiante essa votação no plenário do Senado ainda hoje. Isso é importante porque nós sabemos que 2024 será um ano em que a tentativa de aumento da arrecadação de receitas por parte do governo federal será essencial para se estabelecer algum grau de uma economia um pouco mais pujante e, ao mesmo tempo, o necessário equilíbrio das contas públicas. O segundo ponto é o fato de que, por falar em impostos, há uma articulação de vários estados da federação criando turbulências no campo tributário. Eles, preocupados com os riscos do projeto que o governo federal, que a União vem fazendo em relação aos tributos, acreditam que perderão a arrecadação, que perderão recursos, e estão já 7 estados modificando o valor do ICMS, aquele imposto sobre circulação de mercadorias, e que impacta diretamente no consumo. Vamos lembrar que o modelo tributário brasileiro, tanto no primeiro ponto como agora nesse segundo ponto, tem a ver com poucos impostos sobre a renda, sobre o patrimônio, e muito imposto sobre o consumo. A reforma tributária proposta há mais de 30 anos, tenta reverter esse quadro. O problema é que, diante dos riscos e dos cenários de redução da arrecadação estadual e da centralização disso, em alguma medida, pelo governo federal, é o que já é feito há muito, mas a União continua com essa intenção, o pacto federativo começa a se complicar e, portanto, há um grande risco de se estabelecer um grau elevado de disputas por mais recursos. Os estados vão fazer isso e é possível que alguns municípios, se não a maioria deles, também façam esse movimento de aumento da arrecadação à custa dos bolsos e dos recursos da população em geral. Tem que haver uma discussão mais pública sobre o tamanho da sanha arrecadatória do Estado brasileiro, seja ele município, Estado ou a própria União Federal. O terceiro ponto, minha gente, é sobre a retomada das articulações de Flávio Dino, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, sobre a hipótese de ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele esteve conversando com o Rodrigo Pacheco e disse nos bastidores que optou pela retomada de um diálogo mais sereno com aquela casa diante das suas turbulências que também possui. Por exemplo, recusou comparecer a uma comissão na Câmara, comandada por Arthur Lira, mas procurou Rodrigo Pacheco para dialogar sobre temas da sua competência, mas também voltar a arrefecer o clima negativo que lá está, com a hipótese dele ser um possível indicado por Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga remanescente
depois da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Como sabemos, quem lidera o páreo são 3 candidatos. O primeiro deles é Flávio Dino, depois Jorge Messias, atual advogado-geral da União, e por terceiro o baiano Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Como não é mais possível pensar na política brasileira sem o Supremo Tribunal Federal, sem a sua presença na política brasileira, esse tema, quem ocupará a vaga, é motivo de atenção permanente aqui dos 3 pontos, diretamente de Brasília, para o programa Giro de Notícias. Aquele abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.